Boa noite a todos. Que possamos ter uma noite tranquila, suave e refazedora, né? Porque quando nós entramos na casa espírita, no momento que nós pensamos em vir, nós já estamos sendo envolvidos, né? E que bom que dá certo, que a gente consegue chegar, né? Hoje o dia foi tão lindo, gostoso, proporcionou que todos vocês estivessem aqui. E eu escolhi para falar com vocês sobre um tema que parece talvez assim uma coisa castrativa. É um tema que talvez muitas vezes nós escutamos desde a nossa infância, mas que muitas vezes a gente foi um pouco rebelde. Eu vou falar da disciplina, não é? Até entender que a disciplina é uma coisa boa, a gente é rebelde, já fez muita coisa errada, né? Então, eu não sei se todos já conhecem a história de Chico Xavier, quando ele recebeu a missão para escrever 50 livros. E foi um momento em que ele se encontrava com muita tristeza, abatido. Ele também achava que não era o momento, ele não estava sem cabeça para aquilo. Foi no velório da sua mãe, aquela que criou todos os seus irmãos. Essa mãe de Chico foi aqui na morte da mãe do Chico, na verdadeira, a mãe biológica. São João de Deus já tinha um monte de filho. Então, na morte dessa esposa de João, a primeira, que foi a mãe do Chico, e acho que eram 9 ou 10 irmãos que ele tinha. O pai, como era um caixante viajante, ele distribuiu os filhos. Um foi para cá, outro foi para lá. E a história de Chico com aquela mãe que fazia ele lamber as feridas, você sabe dessa história? O filme mostrou, né? Quem viu o filme de Chico Xavier? Não é? Aquela mãe foi uma mãe assim bem terrível, né? Não acreditava na bondade daquele pequeno coração que o Chico já demonstrava, e a revolta de que ele podia conversar com o espírito da mãe e que ele nada repudiava, ele aceitava aquela criação do jeito que ela veio. Mas o Chico, quando ele perdeu essa mãe maravilhosa, ele já era um rapazinho, já estava mais formado. Foi quando Emmanuel aproximou-se dele e determinou para ele uma missão. E Chico ainda retrucou: mas esse é o momento de me trazer uma missão? Fale então o que eu tenho que fazer. E ele determinou que Chico deveria escrever 50 livros. E já era a sequência, né, gente? A gente sabe que é a sequência de Kardec, daquele Pentateuco. Chico foi desdobrando muitos outros, né? Que é o que veio para nós, a nossa era. Bom, Chico falou para Emmanuel: eu só tenho o ensino primário, eu só fiz até o 4º ano, Emmanuel. Como eu teria condições de desenvolver um trabalho tão divino, talvez abençoado? Quem sou eu? Aí Emmanuel falou: Chico, você tem capacidade. Não importa a sua parte intelectual, cultural, importa a missão que você tem. E ele nem podia imaginar que ele era a reencarnação de Kardec. Que Chico, aos 70 anos, ele ficou sabendo que era a reencarnação de Kardec. E ele tinha que dar sequência, né? E ele falou: mas será que eu terei capacidade para isso, Emmanuel? E Chico
escutando a resposta de Manuel, ele disse: Chico, você vai conseguir. Você só precisa de 3 coisas. Como? Disciplina, disciplina, disciplina. E a gente sente, diante desse legado tão maravilhoso que deixou Chico para nós, na reencarnação, esse espírito missionário, esse espírito consolador, esse espírito capaz. E nos deixou não só 50 livros, mas somando com obras póstumas, Chico já tem mais de 500 livros publicados e conhecidos. E é interessante, quando a gente percebe essa palavra disciplina. Quem que não foi um jovem indisciplinado? Acho que a maioria de nós, né? Rebeldes, faço o que eu quero, você não me manda, não pedi para nascer. São coisas que a gente escuta daqueles que não querem disciplina. Então, lembrando que tudo bem, mas vai chegar uma hora que não foi o caso de algumas pessoas e até irmãos, que quando chegaram à idade de se alistarem no exército, sofriam e sofreram, e muitos ainda irão saber o que é disciplina. Disciplina de quartel. Não é aquela disciplina que o papai e a mamãe pedem para nós, mas é uma disciplina para a vida. E oxalá, quantos não melhoram ao passar por um quartel, passar por um comando, e a vida só melhora. Se tornam homens, se tornam aptos a encarar a sua maturidade. Não é verdade, gente? É assim que acontece. Então, nós temos que entender que disciplina também é regramento. Todos nós não entendemos, às vezes, o que é uma disciplina na nossa vida. Vocês imaginam se Chico realmente não tivesse essa trilogia da disciplina, disciplina, disciplina? Será que ele conseguiria? Não é? Porque nós, como médios que somos, que temos nossos trabalhos espirituais, requer de nós uma disciplina quase que automática. Essa disciplina vem com regramento, com horários, com responsabilidade, com vontade de fazer o bem, de atender e consolar um irmão em dor. Tudo é disciplina, né? Também nós temos que entender que a disciplina, ela é um consentimento da razão. Mesmo que a gente ache que aquele chamamento que chega até nós é uma coisa que não tem razão, por quê? Mas a nossa imperfeição e muitas vezes o nosso orgulho, a nossa vaidade, nos impede de ter uma visão mais ampla da nossa obediência como razão, né? A doutrina é isso, gente. Parece que a gente só leva lambada, né? Mas a disciplina da nossa filosofia de vida e que nos ensina a viver. É importante, né? A gente saber que alguém toca naquele pontinho que a gente tem, tortinho, das nossas atividades tortinhas, e que nos chama a atenção para a disciplina. Então, a disciplina é um consentimento da razão. Vamos olhar com um olhar mais amplo, mais extensivo, quando a necessidade que a nossa razão nos chama para a disciplina. É muito importante. E disciplina
diante de tudo isso, né, das regras, dos consentimentos, da razão, ela se torna uma obediência raciocinada. E o que é a nossa fé? Da doutrina? É o quê? Uma fé raciocinada, né? Então, quando nós partimos para essa forma de vida, essa forma de querer evoluir, crescer, né? Para tudo requer disciplina, para tudo. A disciplina, que nós temos assim uma visão do nosso povo latino-americano, né? Nós temos um negócio muito feio. A gente acha de quando nós, numa festa, num evento, num casamento, por exemplo, a criatura fica lá vestidinha de noiva, toda bonitinha, espera 30, 40 minutos para entrar na igreja, para entrar numa cerimônia. Quando ainda é no salão de festa, a barriga até ronca. E cadê a noiva? Quando é que vai acontecer essa cerimônia? A gente quer comer festa, né? Aí nós achamos que é chique atrasar. Nós achamos que isso é para chamar atenção, para que ela entre ali, mas ela não sabe que tem gente falando assim, filha da mãe. Demorou esse tempo todo e ela não pensa que a gente está aqui, já faz tempo esperando acabar tudo para a gente comer, beber, né? Então, a falta de disciplina e também da razão. Nós não temos o direito de expor as pessoas a certas condições porque nós queremos aparecer, né? Mas isso não acontece só em casamento não, viu, gente? Festinhas, né? Às vezes tem uma reunião, a pessoa, por ser o alvo, ela se acha no direito de fazer o horário que ela quer. E não é assim, né? Então, nós vemos também que nessa questão dos horários, nós temos muita dificuldade também de manter os nossos horários de compromisso. Eu digo isso, é aquele indisciplinado que vai chegando ali na sábado, domingo, ele cai nos happy hours da vida, não descansa, não se alimenta, não tem a disciplina de pensar que segunda-feira ele tem que trabalhar. Aí chega na maior cara de pau. Chega no trabalho, ele adoece o pai, a mãe, quebra a perna de um, interna o outro, e quando não leva um atestado médico, sobrecarregando aqueles que estão como companheiros de trabalho e de vida. Isso é muito chato, porque são esses que às vezes têm sucesso com essa indisciplina, mas é um sucesso que dura pouco. Um dia ele é desmascarado porque ele não teve a honradez de cumprir com seu compromisso disciplinarmente. Então, tudo que seja feito dentro de um conceito com a razão, com raciocínio. É muito importante que a gente veja isso, porque aqueles que muitas vezes têm excesso de disciplina, disso, aquilo também, que hoje, antigamente a gente chamava de pessoas assim, aflita, agitada, hoje a gente chama isso de toque. Pessoas que exigem do outro aquelas manias que ele tem. É uma disciplina de virar o copo assim, a canetinha tem que estar virada para lá. É uma disciplina comportamental que é doença. Nós temos que definir.
o que é um comportamento doente, uma disciplina rígida, mas geralmente é consigo e com os outros. É um disciplinar doente e que não é sucesso. Isso não traz sucesso. O que traz sucesso para a nossa vida, essa disciplina desejada, é aquela que nós procuramos no trabalho honrar o nosso trabalho. Muitas vezes a gente não gosta daquele dia de trabalho, mas a gente honra porque não é o dia que vai fazer o meu cumprimento da minha disciplina. É o prazer que eu tenho de prover a minha família com a minha disciplina. Aquele que não quer manter o seu trabalho, ele começa a ser totalmente indisciplinado, ao ponto de ser dispensado. Veja aí, mais um ponto positivo para a nossa disciplina. É a disciplina no trabalho, a disciplina para comer. Gente, muitas vezes as pessoas comem até passar mal. Comem aquilo que não pode. Se encontra num tratamento médico que pede. Eu até tenho agora mesmo fui ver uma pessoa que estava revoltadíssima porque está em tratamento da H. pylori. E a dieta é terrível, né, gente? Vocês já viram? A pessoa toma antibiótico, não pode isso, não pode aquilo. Gente, melhore, fique bom para depois você fazer tudo comer tudo que você gosta. E a disciplina para esse tratamento é rígida, não é? Quem conhece alguém que já fez tratamento de H. pylori? É uma disciplina, não é? Que exige muita renúncia, né? De muitas coisas. Então, é disciplina também para a saúde. A saúde, quando já chega a tomar a medicação, porque eu acho que quando chegou, que nem eu, né? Já estou na vibe de medicação contínua. Não tem jeito, tem que tomar todo dia. Então, mas aqueles que estão tomando a medicação, vamos dizer, um antibiótico, porque está com algum problema, fez uma cirurgia, um procedimento, mas aí o diabinho fica assim, ó. Tem chope, tem churrasco, tem comidinha boa, né? Eu vou deixar meu antibiótico, segunda-feira eu continuo. Aí ele corta o efeito de tudo que ele já adquiriu de andamento de cura. Então a disciplina também, quando nós nos encontramos em tratamento medicamentoso, é necessário esse cuidado, esse amor por nós mesmos. E a disciplina exige isso. E é por isso que Emmanuel disse: Chico, olhe a disciplina com bom tom, não reclame. Você já pensou eu com minha mãe lá sendo velada, minha mãe querida, e eu recebo um espírito que vem, a vida continua, você tem o que fazer, você ainda tem muito o que fazer. E muito fez, né? Chico fez muito. Então, a disciplina no lazer, gente, as nossas férias, feriados longos, né? Quantos abusam, atropelam tudo que é bom, tudo que é digno, vai deixando, abandona isso, abandona aquilo, não carrega a família, não proporciona uma divisão assim de felicidade. A gente não pode ser tão disciplinado, porque família é muito importante. Família é muito importante. E está aqui um outro ponto da disciplina, que muitos não se atentam, que isso é horrível.
é quando você está falando e a pessoa está falando junto. Até minha avó falava assim: parem, nós éramos uma turma grande, parem. Quando um burro fala, tu murcha a orelha. Isso é coisa de vó, né? E é isso, porque chega um ponto em que ninguém entende o outro, ninguém não chega num acordo. A disciplina de saber ouvir, né? Jesus falava: feliz daquele que ouve, sente e fala o melhor. Mas precisa ouvir. O dom de ver, de ouvir, de falar é divino. Quantos não conseguem ouvir? Quantos não conseguem falar? E quantos não conseguem ter atitudes diante da necessidade da própria vida? Então vamos aproveitar tudo isso que nós temos, nossas dons, nossas condições, com a felicidade da disciplina, com razão e com raciocínio. Muito importante. Então, ao pensar em tudo isso, a gente fica preocupada. Estou olhando o horário. A gente tem que estar sempre preocupado em usar esses momentos que a vida nos pede disciplina. Nós somos brasileiros. Nós somos pessoas vistas pelo mundo inteiro como um povo que não tem guerra, um povo que não tem agressões. Temos alguns elementos que ainda não querem, né? Mas nós somos um país feliz, onde nós não sofremos com os terremotos, com coisas, né, que às vezes abalam muito, mas é preciso que a gente discipline o nosso pensamento, as nossas preces, conhecendo que tudo isso não é castigo de Deus muitas vezes. A gente tem que pensar que a vida nos traz momentos onde que nós temos que não ser só resiliente, mas essa resiliência com disciplina mesmo, sem acusar, sem terceirizar as nossas dores, porque nós temos um Deus maior. Que felicidade ter a oportunidade de falar da disciplina, que a carapuça enterrou em mim até aqui, ó, sabe? Porque também sou imperfeita. Às vezes a gente deixa aquele 1 minuto de lado. Vocês já viram um programa que tem no SBT aos domingos? Olha como eu sou velha. Nada além de 1 minuto. Vocês já viram quantidade de coisa que se faz em 1 minuto, gente? Pare 1 minuto. Feche os olhos. Depois de 1 minuto, a gente vai saber, com disciplina, como nós vamos dar os nossos passos. Que atitudes vamos tomar? E pergunte a si mesmo: o que Jesus quer que eu faça? Você já pensou, gente? Que delícia a gente se conectar com Jesus nessa hora. Porque a gente não precisa estar só buscando Jesus nas horas das nossas maiores dificuldades, né? É na hora de fazer um favor, é na hora de acudir um amigo, é na hora de voltar para si mesmo, para dentro de si. Por isso que Jesus dizia: conhece-te a ti mesmo, né? Sócrates, né, falou isso. Conhece-te a ti mesmo. Então esse minuto também é para nós nos conhecermos. É para a reflexão. É para que nossas atitudes sejam semeaduras de sementes que vão florir, que vão enfeitar,
e que vão perfumar as nossas vidas. Disciplina, disciplina, disciplina. É o toque para a nossa evolução, para o nosso crescimento. E que Deus abençoe a todos. Muito obrigada pela atenção de vocês. Muito obrigada.